Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, sexta-feira, dia 12 de março de 2021, o dia que o Senhor já preparou, já concretizou e já manifestou sobre a tua vida, para que você tenha vitória, para que você conquiste, para que você realize, enfim, para que você viva, porque a vida poderosa, maravilhosa que o Senhor tem sobre a tua vida já é uma realidade em nome de Jesus. Estamos lendo a palavra do Senhor todos os dias, uma pequena porção, depois nós falamos um pouco, conversamos, meditamos a respeito e depois oramos pela nossa casa, nossa família, o nosso país, né? E glória a Deus, porque o Senhor tem nos dado amparo, tem nos consolado e nos confortado, Ele tem derramado da sua palavra e do seu equilíbrio, para que nós andemos saudáveis, não apenas no organismo, mas principalmente na nossa mente, no nosso emocional, porque os dias não são fáceis. Esse momento, né, da pandemia e as notícias e os conflitos, as narrativas e, né, como sempre a gente soube, sempre a gente sabe, a falta de estrutura no Brasil em todos os níveis, né, falta de estrutura na gestão pública, né, gestão pública. O gestor público brasileiro ou ele é muito incapaz, ou ele é incompetente, ou ele é, não sei dizer, né? Qual é o adjetivo, qual é o que falar a respeito. Mas o gestor público brasileiro, ele é incompetente, né? No mínimo, ele é incompetente, né? Se você olha e vê, e tanta notícia todo dia e toda hora, a todo momento, vindo dos outros lugares, da Europa, dos Estados Unidos, de outras regiões do planeta, né, que aconteceu a primeira onda, e eles defendendo uma série de coisas contra a gestão federal, e aí passou-se a comandar até a responsabilidade a gestão municipal, a gestão estadual sobre o problema, sobre essa pandemia. E eles falam, e ao mesmo tempo não fazem nada. Levou um ano e a maioria deles não sequer fez um hospital. Eu nem falo hospital de campanha, mas alterar, né, prédios e tudo, porque eles têm condição. Quando eles querem, eles têm condição, né? Haja vista o que aconteceu por ocasião da Copa do Mundo ou das Olimpíadas aqui no Brasil. Fizeram das tripas o coração, mas que, né, ou reformaram ou, né, construíram estádios, mas eles fizeram. E em um ano de tudo isso acontecendo, não fizeram exatamente nada, pelo contrário, algumas regiões diminuiu o acesso, diminuiu porque fecharam os hospitais de campanha, né? Desestruturaram, né? Porque aqueles profissionais que estavam ali foram dispensados e de repente começa tudo de novo. E eu queria assim que você orasse por isso também, porque é aquilo que nós lemos na palavra, né? É a verdade sendo transformada em mentira e mentira em verdade. Esse é o espírito do engano, como diz lá em Romanos, né? Por quê? Porque é uma motivação tão grande, mas tão grande, por causa de uma campanha, de uma eleição, que você pega governadores que nos seus partidos lá, no seu grupo de apoio, já são governadores. Claro, cada um dentro do seu período de governo, né? Mas, por exemplo, aqui em São Paulo, eu falo aqui por São Paulo, por exemplo, em outros lugares também. Mas aqui em São Paulo foi o mesmo partido, o mesmo grupo que há anos e décadas, aqui em São Paulo, por exemplo, é décadas, não é nem anos, sempre está o mesmo grupo no poder, né, no governo de São Paulo. E aí fala um monte de coisa,
E aqui, que fique bem claro, em algumas áreas foram bons administradores, não é que não foram também. Mas a questão toda é que num momento como esse, né, eles começam a atribuir a uma pessoa, né, na área federal, que é Bolsonaro, que está há 2 anos e pouco no governo, atribui tudo a ele, tudo é culpa dele, né? Tudo. E nós, seres humanos, sabemos o que é isso, né? Eu sempre quero encontrar um culpado, né? Eu não sou culpado, é o outro que é. Isso, naturalmente falando, faz parte das nossas características humanas. Então, atribui a alguém que está há 2 anos e pouco, toda a responsabilidade de tudo. Ao passo que, né, o governador aqui em São Paulo, Dória, falando, né, culpando o Brasil, culpando o governo federal, olha só o que está acontecendo, altera até, né, dados, né, para dizer que o Brasil é o centro da pandemia, aquela coisa toda, né? Se o Brasil é o centro da pandemia, então São Paulo é o centro do centro, porque São Paulo é o maior estado, acima de 40 milhões de pessoas, né? E ele é o governador do estado. Falando isso do Brasil, está falando dele, mas o que vale é a narrativa, né? Impressionante como as pessoas não checam a fonte, né? Falam tanto de fake news, mas não checam a fonte e ficam reverberando, né? E ficam repetindo aquilo que vira um mantra. Mas na verdade, o nosso governo estadual, por exemplo, tem pisado na bola direto com essa coisa, porque desfez hospitais de campanha, fez um monte de coisa, falou um monte de coisa, depois permitiu que São Paulo chegasse aonde chegou. Ué, a culpa é de quem? É do governo federal que está lá em Brasília ou de quem está aqui em São Paulo, né? Que tem toda a atribuição até jurídica, né? Judicial, para comandar, para administrar, e fica culpando, né? Fantasmas, né? Fica falando de coisas etéreas que não são efetivas. Na prática, o governo de São Paulo está muito aquém daquilo que é necessário fazer num momento como esse, né? Não obstante ficarmos, claro, de equilíbrio, não obstante os nossos queridos ali do Instituto Butantan, de tudo mais, estão fazendo das tripas coração para entregarem as vacinas, tal. Isso aí é um ponto fora da curva, né? Mas a regra é que há, com certeza, uma negligência, uma falta de gestão, uma ingerência completamente aquém daquilo que seja necessário nesse momento. Então, nós vemos tudo isso, esse quadro, e ficamos pensando a respeito das coisas de Deus. É por isso que eu prefiro falar para você o seguinte: é melhor nós gastarmos um tempo lendo a palavra e orando do que ficarmos, né, ouvindo e assistindo, e não apenas a notícia, mas a opinião da notícia, que para mim, o pior momento é a opinião, porque a pessoa vai dar a opinião dela, e isso precisa ser aferido no meu espírito, no meu filtro emocional e tudo, porque senão eu vou começar a ficar, né, completamente ansioso, desesperado, inseguro, e a palavra de Deus não é assim. Por isso que é bom estarmos lendo a palavra, orando a respeito, conversando a respeito. Isso nos alimenta, isso nos torna saudáveis, em nome de Jesus. Bom, em Mateus capítulo 14, estamos lendo um pouquinho, quero ler mais um pouco. Diz assim, no versículo 24, Mateus 14, versículo 24. Entretanto, o barco já estava longe,
a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao vê-lo andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Então, agora eu quero falar um pouquinho mais sobre Pedro, né? Porque quando os discípulos entenderam que era um fantasma, nas trevas, naquela noite densa, escura, nuvens, né, cobrindo toda aquela região, né, aquela nuvem densa numa tempestade, que parece que a nuvem e a água, né, são a mesma coisa, né, estão se ligando. Então a coisa estava muito difícil. A ventania, as ondas, e de repente eles veem um ser se aproximando, né, levitando, andando sobre as águas. É lógico que eles se assustaram. Qualquer um de nós se assustaria, qualquer um de nós gritaria. Eu na verdade nem gritaria, eu ficaria tão tão amedrontado, com tanto medo que eu acho que não ia sair nem voz, né? Mas aí eles começam a gritar e falar que é um fantasma, né? E aí o Senhor fala o quê? Primeiro lugar, tende bom ânimo, ou seja, opte pela vida, se proponha a viver. Tende bom ânimo. Ânimo, né? Quando você vai lá para os profissionais da saúde, que eles falam num momento ali crucial, difícil, terrível, da UTI, que a pessoa perde, né, o sentido e a pessoa não está mais com o seu coração funcionando, e eles falam: vamos animar, né? E eles fazem aqueles procedimentos, protocolos, o desfibrilador e tal, aquela coisa toda, ou seja, vamos animar. Aqui Jesus está falando, não que Jesus vá operacionalizar, mas Jesus ordena: tende bom ânimo, ou seja, viva a vida, em primeiro lugar. Segundo, ele diz: sou eu, viver a vida. Segundo lugar, é Jesus, a identidade dele precisa estar completamente, né, manifesta sobre nós, através de nós. Sou eu, Jesus Cristo. E eu sempre falo, né? A Bíblia diz: o autor e consumador da nossa fé. E em terceiro lugar ele fala: não temais. Então, a Bíblia fala, e a gente geralmente ouve as pessoas falando, quando não, nós mesmos até falamos: tem que ter fé, tem que ter fé. Sim, mas a fé tem uma origem. A fé tem uma base. Ela não é mística, ela não é etérea. Ainda que as pessoas achem que é, mas a fé, ela tem uma consistência. Ela tem uma origem. E a origem se chama Jesus Cristo, porque a Bíblia fala que ele é o autor, né? É ele quem é o criador, o formador dessa lógica, desse conceito divino de fé, o autor e consumador. Ou seja, não somente ele é a origem, ele origina a fé, mas ele também estabelece toda a sua perfeição e o seu, não apenas o conceito, mas a sua efetividade de uma maneira boa, perfeita e agradável. Por quê? Porque ele consome, ou ele consuma, né, tudo aquilo que ele diz e tudo que ele fala. Ele termina. Por quê? Porque a Bíblia fala: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glórias a ele eternamente. Amém. Então, ele é o autor, ele é a base, ele é a plataforma sobre a qual
a fé se estabelece. Então, é exatamente a pessoa de Jesus Cristo. Depois ele fala, não temas. Ou seja, a situação não é fácil. A situação, ela está acontecendo mesmo. Não é fantasia de ninguém. E o negativismo também não será saudável para mim. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso me posicionar. Eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Eu estou diante de toda essa situação, mas eu não faço parte dessa situação. Eu preciso criar o anticorpo, que não é uma vacina, né? Seja lá da China, dos Estados Unidos, ou da Inglaterra, ou sei lá de onde. Não, mas o anticorpo que me capacite a viver, né? Eu tenho falado com o João esses dias, e o João é um técnico no assunto, um grande profissional e tudo, que trabalhou anos a respeito de farmácia, né? Como farmacêutico também que é, e remédios e tal. Ele fala assim, olha, a questão toda não é exatamente a pandemia em si, a infecção em si. A questão toda é a quantas andam a minha imunidade, a quantas andam a minha resistência orgânica interna, as minhas taxas, né? Os meus hormônios, as minhas vitaminas, as vitaminas do meu corpo. A questão é essa. Antes da pandemia em si, é a quantas andam a minha imunidade. Claro que ele está falando como técnico profissional que é, mas também é um homem de fé, mas ele explicando, né, tecnicamente falando, o que significa essa pandemia. Então, para nós, agora de dentro, para nós que servimos ao Senhor, somos servos de Deus, é exatamente a mesma coisa. Eu preciso saber a quantas andam a minha fé, porque fé não é razão e fé não é emoção. Lembre-se disso. Fé não é razão, fé não é emoção. Fé é convicção, é uma decisão. Eu me prontifico a viver a vida que o Senhor tem sobre a minha vida e que o Senhor pode dar, e que o Senhor tem toda a autoridade para dar e derramar sobre mim. E isso é fé. A fé, e se você quiser entender assim, e andando na palavra aqui, a gente vai perceber que Jesus está se aproximando. Quando Pedro vê aquilo, ele fala, gente, eu acho, né, que Pedro deve ter pensado, eu nasci nessas águas, meus pais já eram empresários de uma empresa de pesca, né, junto com os pais dos meus primos, João e Tiago. Eu e André aprendemos, antes de engatinhar, a gente aprendeu a nadar. Nós somos empresários do ramo de pesca. Quando ele viu Jesus andando por sobre as águas, com certeza, Elizabeth, bom dia, lembrei de um hino do cantor cristão, Ver Mais. Fala aí o hino, Elizabeth, fala para mim, qual é o hino do cantor cristão? Então, é exatamente isso, Pedro pensando a respeito e falando assim, creio eu, né? Isso aí sou eu que estou pensando. Ele falou, puxa, desde criança eu queria, né? Talvez até um sonho de criança, né? De alguém que conhece da região. E ele fala assim, Senhor, como é que ele diz? Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Então, ele saiu do barco e começa a andar. Imagina a cena, né? Que não é mágica, não é, como é que é? Qualquer tipo de alguma tramóia, não, é real, é de fato. A humanidade só sabe de dois homens que verdadeiramente... de dois homens verdadeiramente, né,
andaram por sobre a água? Jesus e Pedro, né? Os outros são apenas mágica, são apenas, né, um tipo de alguma magia ali, mas que andaram por sobre as águas só tem dois. E aí Pedro começa a andar. Então, fé, a gente pode falar de maneira mais pragmática, mais prática, sabe o que é? É olhar para Jesus. Olhar para Jesus e clamar a Jesus. Essa é a fé no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, porque é isso que vai nos alimentar, é isso que nos vai fazer andar, levantar todos os dias. Claro, hoje estamos diante de uma situação trágica. É a pandemia de um lado, é a necessidade financeira profissional do outro, são as más notícias, a falta de estrutura brasileira, das nossas cidades, dos nossos estados, uma gestão pública totalmente inconsequente, negligente, incapaz, né? O brasileiro tem dois inimigos: o Estado brasileiro, né, na sua completude, mas também o gestor brasileiro. O gestor brasileiro não é digno do brasileiro. Por quê? Porque não consegue administrar de maneira saudável, de maneira limpa, né? De maneira assim a ter uma responsabilidade. Sempre está jogando para alguém, sei lá. Ele precisa inventar lá alguém, um boi de piranha, como dizem por aí, para lançar todas as suas forças naquele boi de piranha para que não vejam a sua má administração. Então, quando você vê tudo isso, o que você faz? Você ora e você se coloca e se fortalece no Senhor, porque só Ele tem toda a capacidade e condição de falar: não temas, sou eu, tem de bom ânimo, né? Depois ele diz assim: vem, pode vir, Pedro. E aí diz a palavra: reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou. Então, no momento em que Pedro começa a olhar para os lados, ventos, situações e tempestade, e mar encapelado, aquela coisa toda, ele arrefece, ele fragiliza, ele começa a afundar. Mas aí vem Jesus, lhe dá a mão, o levanta novamente, e a Bíblia fala que depois os dois entram no barco. Ou seja, Jesus lhe pega pela mão e vai com ele até o barco, nadando? Com certeza não, andando. Então voltaram para o barco andando. Exatamente o que o Senhor faz com você todos os dias, porque é você quem se propõe a viver, é você quem vai fazer aquilo para o qual você foi levantado naquele dia, as tuas responsabilidades, as tuas atividades, né? Mas a sobrecarga, lembra que a gente já falou, né? Tomai de mim, que sou manso e humilde de coração, né? Você que está sobrecarregado, quer dizer, uma carga acima. Então Jesus fala: coloca sobre mim, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Então, é o próprio Senhor Jesus ensinando-nos como fazer. Exatamente o que ele faz com Pedro. Pedro sozinho estava meio, oscilante. Mas no momento que o Senhor lhe pega pela mão, ele continua a andar. Não fala que Jesus pegou ele no colo, não. Fala que pega pela mão. E ele começa a andar com Jesus e entra novamente para o barco. Então essa é a fé que nos motiva todos os dias, que nos capacita. Uma fé que não é etérea, não é uma lenda, não é pura e simplesmente palavras poéticas, não, mas é uma fé efetiva em alguém que tem todo o poder, toda a graça, toda a glória, todo o mover, toda a grandeza, toda a autoridade para ordenar aos ventos. E a Bíblia fala aqui que Jesus está de maneira didática, pedagógica, falando conosco.
Em nenhum momento, antes de entrar no barco, ele repreende a tempestade, ao contrário da primeira tempestade. Essa tempestade não. A primeira tempestade era uma questão espiritual. Essa segunda tempestade é uma questão da natureza. Por quê? Em algum momento na nossa vida, nós vamos passar por situações e circunstâncias. Mas a Bíblia fala que essas águas, né, a gente leu Isaías ontem, essas águas não nos submergirão. Ou seja, essas águas não vão completar, vamos dizer assim, a obra. Por quê? Porque o Senhor está conosco, é exatamente o que Pedro vive. Quer ver? Vamos ler a palavra do Senhor aqui. Isaías capítulo 26, versículo 3 e 4. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Qual era o propósito de Pedro ali naquele momento? Era voltar para o barco. Por que voltar para o barco? Porque o Senhor, Jesus, havia ordenado eles lá na margem, lembram? Depois da multiplicação dos pães, foi o Senhor Jesus quem os compeliu, diz a palavra, ou seja, os pressionou, os pegou de maneira vigorosa e os empurrou para o barco. Era um projeto de Deus ali, através de Jesus Cristo. E Pedro estava apenas voltando à condição ordenada pelo Senhor, o que era estar no barco. Por isso que o propósito de Pedro não poderia ser frustrado, porque não era dele, era do Senhor. O propósito de Deus na tua vida, se você acordou hoje, se você beliscou e viu que você estava vivo, então existe um propósito de Deus. Você não é acidente de percurso, você não é um acidente, você não está ali por acaso, não. Você nasceu aqui, você está nesse momento, você está vivendo nessa geração conturbada, né, conflituosa, completamente adversa, totalmente fraca, frágil, sentimental, cheia de mimimi. É essa geração, num país de terceiro mundo, né, onde a verdade é mentira é verdade, é o espírito, né, do engano, como diz Paulo lá no livro de Romanos, que paira sobre o país. É esse momento que nós estamos vivendo, é essa tempestade. A pandemia é nada mais, nada menos do que vamos dizer, a comprovação de tudo isso. Ela está apenas salientando, destacando um mal comum, uma situação, uma circunstância caótica no nosso país, como governo, como sociedade, como estrutura, como gestão pública, enfim. E nós não podemos estar vamos chamar assim, nos associando a tudo isso. Não que não vivamos, não que não tenhamos as nossas responsabilidades, não que queiramos fechar os olhos para aquilo que está acontecendo, não é isso. Mas nós precisamos destacar a grandeza de Deus. Deus é muito maior e isso precisa ficar muito bem claro na nossa vida, na nossa maneira de ser, na nossa maneira de nos comportar. É por isso que eu li com você assim, ó, voltando ao Isaías 26, só para terminar, porque ele confia em ti. Confiar, aí o salmista, o profeta Isaías para de falar dele e começa a falar dos outros, né? Como quem está destacando, está reconhecendo aos outros quem Deus é. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. O Senhor Deus é uma rocha eterna. O que significa rocha eterna? Na nossa cultura, talvez, nós não entendamos tão assim, assintosamente o que significa. Mas na cultura hebraica, rocha eterna, significa quando um monte, uma colina, é completamente inabalável, né? As casas sobre aquela colina, diante do terremoto, de um tremor, de um abalo sísmico, pode até sentir, mas a rocha não vai sentir. Então o Senhor, Deus, é a nossa rocha. Ele é firme. E a Bíblia fala que o Senhor nos compara a isso. Nós seremos como o monte de Sião,
que não se abalam, né? Então é essa a condição. E quando eu leio Deuteronômio 20, versículo 1, que eu li ontem um pedaço, diz assim: quando saíres a peleja contra os teus inimigos e vires cavalos, carros, e um povo maior em número do que tu, não os temerás. Ou seja, tudo ao redor é muito maior que você. Tudo ao redor. Tudo. Os problemas, as dificuldades, é tudo maior que você. Mas isso não significa que seja maior do que Deus. Por isso, nós temos que ter os nossos olhos, o nosso entendimento saudável, alicerçado, alimentado, regado pelas palavras do Altíssimo. Por quê? Porque as questões e as circunstâncias lá fora são maiores do que o ser humano, com certeza. São maiores do que a sociedade, evidentemente. São maiores do que a própria ciência, sem sombra de dúvidas. Mas para nós que somos aqui de dentro, né, são maiores do que nós? Com certeza, não é diferente. Mas não são maiores do que nosso Deus. E é por isso que Daniel fala: o povo que conhece o seu Deus é um povo forte. Por quê? Nós somos fortes não em nós, no nosso vigor, na nossa vitalidade, na nossa sabedoria, na nossa estratégia pessoal, não. Nós somos vigorosos, corajosos, fortes, porque o nosso Deus é forte. É essa a diferença. E essa diferença, ainda que nós saibamos de maneira teórica, ela precisa ser de maneira prática, de maneira real, efetiva, porque isso nos torna saudáveis. É verdade. Muitas das questões imunológicas dependem do nosso emocional. E nós sabemos disso. Então, o nosso desafio é trabalhar o nosso interior, sempre o nosso interior. As questões externas, desculpe, elas pertencem ao Senhor, porque é uma sobrecarga. E a sobrecarga na nossa vida tem nome: Jesus Cristo. Ele que carrega o nosso fardo. Ele carrega o nosso jugo. Por quê? Ele fala: vinde a mim, o quê? Vós que estáis, o quê? Cansados e Então, somos, com certeza, frágeis como qualquer ser humano. O que nos diferencia é o Deus a quem nós servimos. O que nos diferencia é a nossa lente, é o nosso entendimento de como nós enxergamos o nosso Deus, o quão grande Ele é para nós. Porque todo mundo sabe que Deus é grande. Se você chegar lá fora para qualquer um e perguntar assim: você acha que Deus, sei lá, pode levantar um carro? O que a pessoa vai te responder? Claro, Deus é Deus. Agora daí, esse Deus fazer parte integrante na vida da pessoa é uma outra história. Então nós estamos trabalhando exatamente isso. Por quê? Não apenas por nós, mas por aqueles que estão ao nosso redor. Porque nós temos os nossos queridos, os nossos familiares, daqui a pouco nós vamos orar. Não está fácil. A todo momento é uma notícia de Beltrano que foi para a UTI, o outro que está esperando, um familiar nosso próximo que está esperando, está numa fila, esperando lá liberar a vaga no hospital. Então, está acontecendo ao nosso redor, com certeza, quando não conosco. Como aconteceu com alguns de nós. Eu passei pela pandemia, mas o Senhor me deu graça, porque Ele me alimentou e enfim, mas poderia ser que não. Então, nós estamos passando por essa situação. E nós temos que estar alimentados imunologicamente falando, na nossa mente, no nosso interior. E isso é uma prática, isso é um desenvolvimento, isso é um processo diário, cotidiano. Tanta gente, pessoal, tanta gente que eu conheço, que conversa assim comigo, é claro que eu também falo demais, né? Já faz 37 minutos que eu estou falando, eu falo demais, tá certo.
Mas as pessoas falam, olha, se fosse um pouquinho menor, tá? Aí eu fico pensando com ela, né? Porque ela já me falou anteriormente, puxa, mas eu vi tal notícia, depois eu assisti tal jornal, eu vi tal coisa. Eu fazendo a conta rapidinho de quanto tempo a pessoa levou ouvindo as notícias e o comentário das notícias, passou de muito, de 50, 60 minutos, de 1 hora, 2 horas, 3 horas por dia ouvindo. É lógico, é óbvio, é natural que a pessoa fique mais com as notícias de fora do que com as notícias de dentro. Mas o que precisa ficar bem claro é que as notícias, as palavras de dentro, são boas novas. É o Evangelho de Jesus Cristo. É o Evangelho que nos levará e está processando a nossa vida eterna cotidianamente. Então, a palavra do Senhor fala assim, né? Deuteronômio capítulo 20, que te fez sair da terra do Egito, o Senhor está contigo. Quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo e dir-lhe-á: ouvi, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos, que não desfaleça o vosso coração. É uma ordem. O não desfalecer o nosso coração é uma atitude pessoal, por incrível que pareça. É exatamente o que Jesus diz lá para os discípulos perante a tempestade. Ele fala a mesma coisa, tem de bom ânimo. É uma ordem. Ele diz assim: não desfaleça o vosso coração. Você não pode permitir que o teu coração desfaleça nesse momento. Seja saudável para você e para aqueles que estão ao teu redor, em nome de Jesus. É uma atitude. A obra de Deus é uma atitude. Que caminho eu vou escolher? O caminho estreito ou o caminho largo? A porta estreita ou a porta larga? Que caminho? Tomai posição, diz o Senhor, a Bíblia fala. É uma questão de como eu vou enxergar todo o ambiente. É uma questão de uma cosmovisão pessoal. Por quê? Alguém pode ter amanhecido hoje e ter falado: olha, mais um dia, olha que peso, olha o que está acontecendo. Aí liga lá a televisão, ouve o rádio e fala: olha como está a situação. Em compensação, em outro lugar, no mesmo ambiente, tudo igual, alguém levanta assim: puxa vida, mais um dia que o Senhor me dá. Tanta gente padecendo e o Senhor me dá a honra, o privilégio de estar vivo, saudável, me levantar, tomar o meu café. Ó Deus de poder, a ti toda a honra e toda a glória. O Senhor tem me feito prevalecer, a andar por sobre as águas contigo. É uma questão de posição, é uma questão de atitude, de palavra, de vocabulário, de narrativa, de pensamento. E aí não é positivismo, não é palavra positiva, não, é a palavra de Deus, está aqui, está escrito, eu não estou inventando. Está isso na tua Bíblia, está na minha. Então nós precisamos nos fortalecer por nós e por aqueles que estão ao nosso redor. Porque senão nós vamos exatamente padecer. Né? E diz a palavra do Senhor: não tenhais medo, não tremais, nem vos aterrorizeis diante deles. E aí no versículo 8 de Deuteronômio 20 diz assim: e continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: qual o homem medroso e de coração tímido? Vá, torne-se para casa, para que o coração dos seus irmãos se não derreta como o seu coração. Então, eu falo para as minhas filhas: cuidado com as coisas que vocês ouvem. E eu sempre falo para elas: não é para não ouvir, não é isso. É impossível. Isso aí é a lógica do pessoal de antigamente. Hoje em dia não dá mais. Você com celular, com um monte de coisa ao mesmo tempo, mas você precisa aprender a discernir, a filtrar o teu coração. A filtrar o coração não. A ter um filtro no teu coração para receber aquilo que lhe traz sustento, edificação. O resto entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas é um desenvolvimento, é um processo. Então, nós vamos orar.
né? Estamos orando pelos nossos familiares também, pelos nossos queridos. Eu hoje recebi notícia, né, de pessoas que estão entrando, aguardando, estão na fila dos hospitais, aguardando espaço, estão pedindo oração para nós, clamor, e nós estamos clamando, orando, nos consagrando, jejuando em relação a tudo isso, também em relação a tudo que é necessário, os equipamentos, a vacina. Lógico, temos que orar, somos servos de Deus, colocarmos tudo diante do Senhor. Temos que orar? Não, queremos orar. É o nosso desejo, né? Porque a Bíblia fala lá em Jeremias, se orar pela paz na minha terra, eu também viverei em paz, né? Exatamente, nós estamos conectados. Não somos mas estamos em, né? Então nós precisamos nos colocar a respeito disso com responsabilidade, né? Então vamos orar, clamar ao Senhor, nossa casa, nossa família, nossos queridos, em nome de Jesus. Kleber, beijo para você, Kleber. Quanto tempo, Deus abençoe você, tua casa, teu ministério, teu chamado. Minha tia Rosária, minha tia Alzira, tios, primos, filhos, netos, genros, noras, o Senhor esteja sobre cada um de vocês. Também Elizabeth falou do sossegai. Ah, Elizabeth, é verdade. E o autor desse hino, né, Elizabeth, que tem mais de 100 anos esse hino, né? O autor desse hino, a história dele é assim, impressionante, né, Elizabeth? Não sei se você lembra da história dele, mas ela está falando que é o hino do cantor cristão, né? O autor desse hino, ele perdeu a sua família exatamente num naufrágio. E quando ele foi, né, tomou um navio para ir buscar, resgatar os corpos, né? Se eu não me engano, sua esposa e suas filhas morreram no naufrágio. Então o Senhor lhe deu essa música, né? A única música que ele escreveu é essa, mas o Senhor lhe deu: as águas atendem ao meu mandar, sossegai, sossegai, né? Então é exatamente isso, as águas atendem ao meu mandar. E ele, num momento tão trágico, ele escreve essa letra. Por quê? Porque a paz interior dele era muito maior do que a tragédia do que ele estava vivendo. E é isso aí. E é esse o momento, Elizabeth, é exatamente esse sentimento que nós temos que ter, que é, em meio a toda essa situação, nós sabemos que o nosso Deus é muito maior do que todas essas circunstâncias. E quando eu estou apoiado nos braços do Senhor, com certeza não haverá onda, não haverá mar encapelado, não haverá vento, não haverá chuva, tempestade que poderá me submergir, não é? As águas atendem ao seu mandar. Sossegai, sossegai. É a paz que invade o nosso coração. Amém? Glória a Deus, pela palavra do Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós colocamos todas as nossas, todo o nosso interior, as nossas expectativas, em nome de Jesus, diante do teu altar, da tua graça, da tua glória. Ó Deus, o Paulinho também que está aqui, todos nós, Eva, Carlos, familiares, João, Roseli, Ângela, familiares, meus pais, o seu João, Dona Dária, seu Toninho, Dona Nadir, Bispo Antônio, Deus de poder, nós todos, Amanda, Márcia, Fábio, Luiz Henrique, seu Augusto, Dona Efigênia, todos que estão aqui, Raquel, Kátia, Magda, Sueli Filintro, Josué, Joel, familiares, ministérios, igrejas, colocamos diante do Senhor. Derrama-te com o teu poder, com a tua graça, e que nós vivamos um Deus, nós nos incorporemos dessa plenitude da presença do Senhor, e na nossa fé nós possamos andar, talvez como Pedro, ora andando, ora clamando pelo Senhor Jesus, ora buscando apoio, mas andando, e que nós possamos andar
prosseguir para um caminho, para o alvo da soberana vocação, porque no caminho santo, quando o Senhor me leva, e o meu Senhor me abençoa, e o Senhor nos carrega, nos leva, nos puxa, nos sustenta no caminho santo, ninguém se desvia desse caminho. Por isso, ó Deus, que esse caminho santo esteja cada vez mais, poderosamente fortalecido na nossa caminhada em nome de Jesus. Porque, Senhor Deus, os dias não são fáceis, as circunstâncias, as tempestades, o mar encapelado, os ventos, a chuva, Senhor, em nome de Jesus, mas nós temos um horizonte, uma plenitude, porque o nosso olho está lá no alto, na soberana vocação, no chamado do Senhor, no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, em nome de Jesus. Por isso derrama-te sobre os nossos familiares, os nossos queridos, aqueles que estão nas filas dos hospitais, em especial te peço pelo meu tio Nelson, também sua família, seus familiares, o desespero, a insegurança. Ó Deus, em nome de Jesus, que a tua misericórdia, o teu mover, a paz que excede o entendimento, se derrame sobre cada um, e nós daremos ao Senhor sempre todo louvor, toda honra e toda glória. Apodera-te, ó Deus, cobre com teu sangue, move-te dos céus, protegendo, guardando, acalmando as tempestades e principalmente invadindo os nossos corações, sustentando-nos, alimentando-nos com a tua presença, com a tua paz, com o teu poder. E nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Senhor, nós te clamamos pelos nossos idosos, avós, tios, pais, marido, esposa, filhos, sobrinhos, netos, tua graça se derramando. Ó Deus, visita-nos no nosso interior, nossos órgãos, coração, veias, artérias, fígado, rins, pulmões, vias aéreas, vias respiratórias, em nome de Jesus, tendões, coluna, ciático, olhos, ouvidos, move-te dos céus, toca, visita, cura, renova, ressuscita, vem com teu poder, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Derrama-te, ó Deus, nós te clamamos agora sobre o nosso país. Senhor, como povo brasileiro, nós temos agido de maneira irresponsável, temos pecado contra o Senhor, contra a tua palavra, contra o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas nós te pedimos perdão. Senhor, tira a cegueira dos nossos olhos, a cegueira no nosso entendimento, para que nós como povo possamos viver a libertação em Jesus Cristo, a salvação em Jesus Cristo. E por causa, ó Deus, do teu socorro bem presente na hora da angústia, o Senhor possa se derramar com teu consolo, com teu conforto, essas famílias enlutadas. Senhor, derrama-te sobre cada um, move-te dos céus, Senhor, sobre a nossa terra, liberta a nossa terra da maldição da terra, perdoa os nossos pecados, tem compaixão, tem misericórdia, vem sobre nós. Ó Deus, enxuga a lágrima e ao mesmo tempo sustenta a nossa nação, o nosso povo, cura, visita. Hospitais, leitos, derrama-te, ó Deus. Nós repreendemos essa pandemia e declaramos a libertação, a cura, a visitação no Senhor Jesus. O teu Espírito Santo, Senhor, se derramando sobre a terra, visitando com saúde. E nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa se derramem sobre cada vida, cada servo teu, Senhor, que está aqui, em nome de Jesus, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Sabe o que significa isso? Que o autor e consumador da nossa fé é maior na nossa vida. As notícias não se comparam às boas novas,
né? Hosana nas maiores alturas e paz na terra àqueles a quem ele quer bem, né? Em nome de Jesus. Por onde o Senhor Jesus passa, a Bíblia diz que ele faz o bem. Exatamente isso. Que o Senhor faça o bem sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família. Eva, um beijo para você. Elizabeth, Deus abençoe. Obrigado aí pela sugestão, né? As águas atendem ao meu mandar, sossegar, é verdade. Glória a Deus, né? Pela experiência dos servos do Senhor. Um beijo no Paulinho também. Fiquem na paz. Até amanhã, hein? Amanhã tem mais. Um beijo, Kleber. Fica com Deus. Deus abençoe. Louva, Deus abençoe. Quanto tempo, hein, Louva? Quanto tempo. Deus abençoe você, tua casa, tua família, minha tia Rosália também. Um beijo para todos. Até amanhã. Beijo. 10 horas da manhã. Amanhã, sábado. Fique na paz. Tchau, tchau. Olha, viva a vida que o Senhor deu para você viver, hein? O dia de hoje é uma dádiva. Só Ele pode derramar sobre a tua vida. Um beijo. Tchau, tchau.